Se você sofre com o intestino preso, você sabe muito bem o desconforto que é. Inchaço, aquele desconforto abdominal que incomoda demais, aquela sensação de estar sempre pesado, é aquele mal-estar que incomoda demais. Se você sofre com o intestino preso, isso pode ser mais comum do que parece, muita gente sofre com isso. Vamos falar aqui um pouco sobre as fibras, a água, os probióticos e um pouquinho mais. Eu sou Priscila Welter, nutricionista, e se você quer saber como melhorar o funcionamento intestinal, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos começar falando sobre as fibras, que são a base para o seu intestino funcionar direitinho. Primeiro, vamos começar falando sobre as fibras solúveis. Esse tipo de fibra, elas se dissolvem em água e no nosso intestino elas atuam como se fosse um gel. Muito técnico, né? Mas só para você entender a diferença depois. Sabe o que de fato essas fibras solúveis fazem? São elas que são responsáveis em alimentar as bactérias boas no nosso intestino. A gente tem bactérias tanto ruins e bactérias boas. Então as fibras solúveis vão alimentar essas bactérias boas e vão ajudar a regular o trânsito do seu intestino. Tá, Priscila, você falou, mas afinal, eu quero saber onde que eu encontro esses tipos de fibras solúveis. Vamos lá que eu vou te dar alguns exemplos. As fibras solúveis você encontra principalmente na chia, na linhaça, na aveia. Eu aposto que você já deve ter ouvido em algum lugar que se você tem intestino preso, a chia é muito bom para isso. Agora você já sabe o porquê, que é por conta das fibras solúveis que tem presente neste alimento. Agora vamos falar um pouco sobre o outro tipo de fibra que eu comentei, que são as fibras insolúveis. Esse tipo de fibra vai agir no seu intestino como se fosse uma vassoura. É esse tipo de fibra que vai ajudar a aumentar, melhorar o volume do bolo fecal. Tá, Priscila, então a gente tem dois tipos de fibras. Uma é insolúvel, a outra é solúvel. A solúvel vai agir como um gel no meu intestino, vai melhorar o trânsito intestinal. Já a insolúvel, então, vai agir como uma vassoura e vai melhorar o volume do bolo fecal. Então eu preciso juntar as duas para que meu intestino funcione bem? Isso mesmo, você precisa consumir tanto as fibras solúveis quanto as insolúveis para que as duas possam agir de forma ideal, cada um com a sua função, para melhorar o seu intestino como um todo. Entendi, Priscila, mas onde é que eu encontro as fibras insolúveis então? As fibras insolúveis você consegue encontrar nos vegetais no geral, como o brócolis, a cenoura, também nos grãos integrais, por exemplo, arroz integral, pão integral e todos os tipos de grãos integrais. Agora, além das fibras que você precisa consumir para melhorar o seu intestino, a dica de ouro é você consumir água. Não adianta nada você ter uma alimentação super correta, consumir a quantidade de fibras, se a sua ingestão de água não está adequada. Se você consome fibras, vai acontecer o contrário, você vai prender mais o seu intestino se você não tomar água para melhorar o trânsito intestinal. Então, se você tá comendo certinho e ainda tá com aquela sensação de intestino preso, dá uma observada se você está consumindo água suficiente para você. Senão só vai acontecer o efeito inverso e a fibra vai prender mais ainda o seu intestino. Se você não tem costume de tomar água, pega uma garrafinha, ande com uma garrafinha o dia inteiro. O ideal é que você consuma 35 ml vezes o quilo do seu peso corporal. Então faz esse cálculo, 35 multiplica pelo seu peso para descobrir qual que é a quantidade ideal que você precisa consumir. Então tá bom, você já tá consumindo água certinho, consumindo as fibras certinho, mas ainda parece que não tá 100%, que seu intestino ainda tá dando aquela travada, que tem algo que não tá legal. Então vamos para um terceiro ponto, que também é muito importante estar em equilíbrio no nosso organismo, que são os probióticos. Os probióticos são as bactérias que colonizam o nosso intestino. E o que a gente tem que fazer é alimentar essas bactérias boas também. Se elas tiverem algum desequilíbrio, isso vai atrapalhar também o funcionamento do seu intestino. E são esses probióticos que são os responsáveis em manter o equilíbrio da sua flora intestinal. Consegue encontrar, por exemplo, no iogurte natural, no kefir, no kombucha e até em alguns produtos manipulados que a gente faz específico com as cepas desses tipos de probióticos. Mas você consumindo esses tipos de alimentos, você consegue potencializar o funcionamento desses probióticos através do consumo das fibras. As fibras que vão servir como um alimento para os probióticos. Então precisa estar tudo alinhado para que o seu intestino funcione bem, tanto as fibras, a água e os probióticos. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou dessas dicas, escreva aqui no comentário. Se tiver alguma dúvida, coloque também que eu vou responder você. E curta o vídeo, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.